Quero falar sobre uma coisa muito interessante, sobre a estabilidade de modelos no articulador, porque a gente pode dividir em dois grandes grupos a dificuldade da gente fazer uma montagem do modelo antagonista do articulador. E se eu puder pôr em apenas dois grupos, eu vou classificar em um grupo com estabilidade e um grupo sem estabilidade. E um caso que é o arroz com feijão no consultório é esse aqui, ó. Nós temos aqui os 6 dentes anteriores, classe 1 de Kennedy. Nossa, essa aqui é nossa amiga do peito há anos, né? A gente vê o nosso arroz com feijão. E esse é um modelo altamente instável, né? Se eu for fazer essa classificação, eu vou ter que montar um antagonista. Ele é estável ou instável? Instável. Qual que é mais instável? Classe 1 de Kennedy. Porque o classe 2 de Kennedy ainda tem um dentinho aqui atrás, já forma o quê? Um triângulo. Então talvez você consiga apoiar os seus dentes superiores, né? E aí você ainda tem um triângulo. Agora aqui não, aqui eu tenho apenas uma linha, uma reta. Então eu não tenho estabilidade neste modelo antagonista para montar no articulador. Eu quero mostrar não só como eu obtive este modelo classe 1, que é um modelo, como eu falei para vocês, instável, só que outra coisa que acontece muito no consultório, para quem esquenta o mocho, né, como eu não sou só pesquisador, eu sou aquele que esquenta o mochinho, e quem esquenta o mocho sabe o que eu estou falando, né, que a gente senta a bunda lá e ó, ripa. Muitos pacientes não querem fazer a prótese total superior. Eles aparecem, prótese total inferior, ou a PPR inferior, melhor dizendo. Eles querem fazer a prótese total superior e não querem fazer a inferior. E aí você tem um fato que eu tenho 6 dentes, eu não tenho estabilidade, né, desse modelo, às vezes tiro uma mordida lá mas não vai fazer inferior mesmo agora. Aí o protético não vê um monte, não tem dente, aí vou pôr mais para cá ou mais para lá o superior. E aí o paciente fala, agora eu quero fazer a removível inferior. E aí o dente superior, ou por culpa do dentista, que tirou um registro errado, ou por culpa do protético, ou nem é culpa, montou porque não se preocupou, né, porque não tinha dentes, e amanhã esse paciente não consegue ser reabilitado, porque tudo está errado em cima. Então é importante que, apesar desse modelo não ter estabilidade, nós temos que criar uma estabilidade nesse articulador para que o protético, ao montar os seus dentes superiores, ele já planeja um direcionamento da cúspide palatina dos dentes superiores para uma região conhecida. Agora eu vou inverter aqui, pessoal. Conhecida como linha de Pound ou linha principal do esforço mastigatório. E aqueles alunos do Clonagem 13 que estão assistindo, acabei de chamá-los no nosso grupo privado do WhatsApp, eles sabem, né, que esta linha, pessoal, conhecida como linha principal do esforço mastigatório, pelo livro do Daniel Telles, né, o Daniel, grande Daniel. Tive o prazer de conhecê-lo em vários eventos da GSK no Rio. Daniel Telles, autor de vários livros, e ele chama de linha principal do esforço mastigatório, e muitos artigos chamam essa linha de Pound. Um autor chamado Pound. Gente, várias pessoas chamando a mesma coisa com vários nomes, é que ela é importante, hein? O meu, por exemplo, é só Osmar, acabou. E se bobear, me chama de O, né? O. Então, pessoal, por que essa linha é importante? Né? Porque, pessoal, se nós pensarmos na futura reabilitação, eu tenho um monte de coisa aqui, depois eu vou conversar sobre isso. Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar um dentinho aqui, pessoal. Vou pegar um molarzinho aqui, só para vocês entenderem. Pessoal, nem sei se é superior ou inferior. Ai, que saudade do velho Vivodente. Ai, se ele ainda existisse, o melhor dente que eu já trabalhei. Enfim, deixa, pessoal, mais uma vez, quem pegar no meio do caminho é o superior. Se eu colocar
um dente, né, numa PPR ou numa prótese total inferior, e esse dente ele estiver vestibularizado da linha de Pound, o músculo da bochecha, ele vai empurrar essa prótese, vai desestabilizar essa prótese, vai machucar essa prótese. Se eu colocar esse dente mais para lingual, rapaz, aí você mexeu com um bicho que não se mexe, a língua. A língua eu falo que é um ET que vive dentro da gente. Não dá ordem para a língua. Se você falar para o cara tá atendendo e falar, põe a língua para a esquerda, a língua fica doida, a língua não mexe com ela, não dá ordem para a língua. A língua não aceita a ordem, é que nem minha mulher, não aceita. Então, significa qual o melhor lugar para se colocar um dente numa reabilitação? É o sulco mesiodistal, ele conhecida com a linha de Pound ou linha principal do esforço mastigatório. Então, se você pega uma paciente dessa que usa prótese total, né, prótese parcial removível, e você tem um nível desse calibre de perda óssea, pessoal. Você sabe por que perde tudo isso de osso? Por que as enxertias estão cada vez mais modernas? Sabe por quê? Tem bastante técnica boa de enxertia, porque se perde muito osso. E quando eu pego esse paciente, e eu posso garantir para vocês que, infelizmente, olha esse lado, essa perda óssea é muito maior que essa, infelizmente, se perde o osso não porque a prótese é mucoso dentro suportada, é por causa de iatrogenia. Próteses que são feitas subestendidas, pequenininhas, tá vendo? E se você observar, for uma pessoa atenta, existe uma marca de uma antiga PPR que foi feita assim, quando deveria ser aqui atrás, na parte conhecida como corpo da mandíbula. Existe um triângulo aqui chamado corpo da mandíbula, que é uma área altamente basal. Sabe uma área que é mármore, é dura, que eu gosto de apoiar? E aqui é um osso chamado esponjoso, parece uma esponja molinho, se apertar, dá esta merda toda de perda que vocês estão vendo, no coitado da boca do paciente. Mas não é que a PPR não funcione, é que ela está subestendida, porque para fazer uma prótese dessa, PPR, precisa saber fazer prótese total, e fazer prótese total bem feita, porque eu preciso conhecer a anatomia máxima que eu vou aproveitar para que não aconteça essas porcarias e que o paciente não sofra uma coisa chamada preço biológico e perca todo o seu osso. Agora, se eu associar uma PPR que termina aqui, subestendida, quando poderia ter pego um osso bem duro dos dois lados, e a antiga está aqui, ó, nessa marca que vocês estão vendo, dessa perda óssea, ou seja, a área basal menor associada a um dente muito para dentro da língua ou muito para fora, então quer dizer que eu erro aqui, levo mais força e ainda coloco dentes que levam a movimentação dessa prótese, você tem todo esse colapso ósseo, essa doença, perda óssea e iatrogenia. Eu nem vou falar porque não tem nem descanso, porque aqui deveria ter sido feito resinas, descansos, porque esses dentes são inclinados. Então, além da perda óssea, o que aconteceu, o dente que era aqui está aqui. E por que ele saiu da posição? Pessoal, porque isso não é uma prótese, é um aparelho ortodôntico comedor de osso. Além dele comer osso, pelo dente estar fora da posição, movimentando, por ter uma área subestendida, não aproveitada, eu ainda apoio descanso nos meus, quer dizer, descanso, que nem foi feito descanso, mas os meus apoios empurram esses dentes para frente. Então é um aparelho ortodôntico comedor de osso. Por isso que para fazer uma PPR dessa, precisa saber fazer uma PPR. Não é moldar e mandar o protético fazer, levando a movimentações de dente, consequentemente perdas ósseas em volta dos dentes, consequentemente uma área subestendida, onde não foi feita moldagem funcional e ainda está subestendida, então não tem as bordas ideais para selamento,
do ar, retenção, estabilidade, no máximo da área basal, onde apoiando em osso duro, com descansos que levem uma carga que seria para frente, em cargas axiais, ou seja, quanto mais esse dente é apertado para dentro, mais o ligamento periodontal fortalece o osso pela tração. O osso gosta de tração. Agora, a pressão leva à reabsorção óssea. O osso não gosta de pressão e dá para ver como esse dente se movimentou. Então, o que nós fizemos na técnica da clonagem terapêutica? Eu peguei, moldei essa paciente, restabeleci toda essa área basal, pelo menos para distribuir a carga. Se o dente estava mais para lingual, eu desgastei. Se estava mais para vestibular, eu desgastei. Coloquei as forças na linha de Pound, no centro do rebordo. E se isso é tão importante, Osmar, quer dizer que se eu tirar um registro errado com o paciente é aqui, ó, RC, ele morde aqui, quer dizer que se eu tirar um registro errado, os dentes superiores, ao serem direcionados para cá, eles vão estar errados também? Sim. Significa, Osmar, que mesmo que o paciente não vá fazer a PPR dele agora, em vez de você moldar o antagonista, a PPR que está errada e perpetuar o erro na nova prótese, quer dizer que eu tenho que montar esse modelo numa posição no sentido espacial horizontal perfeita, em RC, os côndilos centralizados, e aí o protético vai direcionar a ponta dos dentes da cúspide palatina para a linha principal do esforço mastigatório, para que quando esse paciente, por respeito a ele, resolver fazer uma PPR, eu possa fazer os meus descansos em resina fotopolimerizável rapidamente, para levar as cargas axiais para o dente e não laterais, para não movimentar esse dente. Quer dizer que eu preciso posicionar já essa mandíbula para que quando eu for fazer a inferior, os dentes inferiores sejam montados sobre a linha de Pound, fazendo com que o dente fique centralizado, nem sendo atrapalhando a língua e nem a bochecha. E quer dizer que sobre esse lindo modelo anatômico, onde eu percebo a linha oblíqua externa, linha oblíqua interna, linha milioideia, eu percebo a papila, não está recortado, pessoal, eu não estou aqui para dourar a pílula, sabe, mostrar aquele pavão. Não adianta um modelo bonito errado. Tudo que eu quero, que me interessa, está aqui. Mas por que você não recorta? Porque não tem espaço. No meu consultório tem 28 metros, não tem espaço para recortador. Mas é uma coisa que eu posso recortar dos meus protocolos. O que eu não posso admitir é erros no planejamento, no meu planejamento. Então, no momento que eu vou estabilizar essa mandíbula, não numa posição habituada, que o paciente que vem sem prótese total, ele morde para frente torto, não. Aqui, antes de fazer a prótese nova do paciente, a prótese antiga sofreu uma terapia. Eu corrigi borda, eu deixei ela retentiva e a inferior recebeu uma terapia. Ela terminava aqui, pessoal. Aí o que eu fiz? Estendi ela, reembasei, ela já parou de mexer. Se ela parou de mexer e eu fiz um reembase na superior e parou de mexer, eu consigo restabelecer a mandíbula no sentido horizontal. Aí eu tirei as pontas de cúspide do inferior para a mandíbula se reposicionar, não só no sentido horizontal, mas vertical. Essa é a técnica da clonagem terapêutica. E agora está tudo bom, a mandíbula está na dimensão vertical de oclusão correta, ela está usando uma prótese com menos movimentação e mais estabilidade, porque eu já recuperei a área basal, eu já recuperei a borda, a prótese total dela superior não está mais machucando, eu já determinei toda a área, a extensão dela, aí eu clonei, eu fiz a cópia da prótese que o paciente está usando. E usei esta cópia que nós chamamos de clone para moldar. E quando nós moldamos, pessoal, sabe o que acontece? O que eu recebi hoje no WhatsApp falando assim, ela está super confortável. Super confortável. Sabe por que ela está super confortável, pessoal? Porque essa imagem que vocês estão vendo do molde funcional,
ele é muito parecido com a parte interna da prótese que ela está usando na boca. Então eu tiro uma coisa, vou e levo outra. Esse molde funcional ele vai ser a mesma imagem da prótese nova. Então não queria me estender muito falando sobre o molde. Aqui nós fizemos o selamento posterior com a pasta de oxicodinol numa consistência diferente para comprimir aqui, para dar o vedamento aqui, o máximo da retenção, mas é importante vocês olharem a imagem que o molde funcional tem que ter. Vários alunos do clonagem me mostram os moldes funcionais que está grosso, depois é interrompido, ou está aparecendo a moldeira. Eu falo para eles, aqui está sobreestendido, aqui está sobre, para você poder entender qual a imagem final do seu molde funcional. Só que a clonagem terapêutica ela não é só importante na terapia para transferir as informações para cá, mas ela nos ajuda a reposicionar esse modelo instável no lugar perfeito no articulador. E como é que é feito na técnica convencional? Na técnica convencional, nós fazemos uma base de prova aqui, até usamos essa parte interna para ir para a boca, fazemos um plano de cera aqui, e aí, imagine isso aqui que é o dente ou a prótese, e nós pedimos para o paciente morder. Pessoal, esta base que está sentada aqui, ela é aliviada, a resina desta base, ela contrai. Então, essas bases não são bases estáveis. E aí a gente coloca uma cera, a utilidade eu nem vou falar que não serve para isso, mas uma cera 7 e pede para o paciente morder. Vocês acham, pessoal, que esse registro é estável para montar um modelo desse no articulador? Você vai montar esse modelo no articulador com uma base de resina que contraiu. Colocado cera nas áreas retentivas para não quebrar o modelo, então ela está mais aliviada. E aí você põe uma cera que não é um material ideal. Por que que ele não é um material? Eu não gosto da cera para registro e não uso. Porque ele é um material que não, é instável, ele amassa. Aí eu vou lá e falo, bem, o paciente ele mordeu aqui assim, né? Ele mordeu aqui, legal, ele mordeu aqui, eu pego. Quem faz o registro sou eu aperto aqui, ó. Quem está fazendo é minha mão. Eu estou fazendo um outro registro. Por quê? Porque esse registro saiu da boca, já não presta, já está deformado. Então, como é que você faz, Osmar? Então, nós tiramos esses elementos que davam errado e passamos a usar elementos que dão certo. Registro de mordida, material rígido. Registro de mordida, material rígido. Registro de mordida, material rígido. Daqui uma semana, pessoal, esse registro está igualzinho. Se eu sair de férias hoje e voltar daqui 6 meses, esse registro de férias está igualzinho. Se eu pegar esse modelo e encaixar aqui 10 vezes, esse registro de mordida está igualzinho. Então, vejam só, Osmar, você molda com silicone funcional? Não. Por quê? No clonagem 14 eu te explico, porque eu vou ter que ficar 1 hora, 2, só para falar por que eu moldo com esse material. Mas uma das coisas que faz com que eu molde com esse material, pedacinho de cera aqui, uma das coisas que me fez escolher esse material, é uma só das vantagens, tá? Tem mais de 8 vantagens. É porque esse material, pessoal, ouve aí o sambinha. É rígido. Esse material, pessoal, se eu sair de férias e deixar esse molde aqui 1 dia, 2, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não altera. Assim como esse. Quem duvida, não sou eu que estou falando, é só estudar. No livro do Anus Avisa, ele fala que a pasta de oxicodinol tem uma estabilidade indefinível. Indefinível. Ok? Isso, o Everton estava falando aqui, em relação à expansão do gesso, não dá alteração na hora de ocluir o modelo no registro em Godiva? Não. Não se você usar o Zero Stone, que não tem expansão da Dental News. Então veja, Everton, boa pergunta. Tomás Gomes e eu, quando nós fizemos a técnica, nós chegamos a perceber que a nossa experiência, eu já tinha
quase 15 anos de formado, doutorado, e não conseguiu os resultados, porque nós somos materiais dependentes. Eu posso ter 30 anos de formado, sei tudo sobre RC, vou tirar um registro aqui, não vai ficar bom, porque isso não é material de registro. Desculpa, não é? Mas por que você está falando que não é, Osmar? Porque eu já registrei, já me lasquei 1000 vezes. Até Tomás eu e falar, Tomás, não dá mais, que a gente... Vamos mudar o material. Então hoje a gente trabalha, tá, com o que a gente acredita, material rígido para moldagem funcional, material rígido para moldeira individual, resina, que é nosso clone, material rígido para registro de mordida, material rígido para o antagonista e um gesso zero stone tipo 4 sem expansão. Nós estaremos trabalhando num nível de assertividade impressionante que nenhuma técnica vai conseguir. Nenhuma técnica. Porque o problema não é da técnica e sim do material. Então, quando eu fiz esse molde funcional e fiz os testes que tanto eu gosto de preconizar, esses testes, pessoal, de retenção, não sai nesse sentido. Aperto aqui, não sai lá, látero-lateral, dou uns petelecos, não sai. Esses testes começam, né, minha amiga Tânia Lacerda, da nossa equipe, né, Taninha? Eles começam, devem ser feitos e filmados no dia que o paciente chega com a prótese velha, depois que eu melhorei a prótese, que a gente chama de reconstrução da prótese, para mostrar para o paciente e para você mesmo ver o grau de retenção que você conseguiu. Quando você molda e faz os mesmos testes, este molde não pode ter menos retenção do que aquele que você reembasou a prótese antiga na boca. Isso vai te dando assertividade. Tá tudo bem? E a prótese, quando chega nova, não pode ter menos retenção do que o molde funcional a ponto de ser uma coisa gritante. Então, quando nós moldamos o paciente e fizemos os testes de retenção e está tudo funcionando bem, nós inicialmente fazemos um registro apenas na região anterior e o paciente morde. Por que isso é interessante? Porque esse molde está tão firme na boca que os dentes anteriores eles fazem um registro como se fosse um dig de lucha. Não tem nada aqui atrás, está desprogramado. Então, quando ele faz esse registro, veja só que interessante. Esse registro ele é estável na boca. Deixa eu encaixar que eu estou olhando para a câmera. Aqui, ó. Ele é estável na boca. O paciente abre e fecha, que é uma outra vantagem desse registro. Você morde e não pode conferir. Esse não. Ele mordeu e o molde funcional está absolutamente estável. Ele consegue repetir no mesmo lugar, mesmo sendo um caso de classe 1. Então, o registro é estável. O modelo não é estável. Depois eu vou chegar lá onde eu vou montar. Mas o registro é. Então, uma outra grande vantagem é que eu uso, depois que eu registrei na região anterior, formando como se fosse um dig de lucha, um anteparo, e o paciente morde certinho na relação cêntrica. Depois que eu fiz isso, nós usamos a técnica de House. Eu peço para o paciente abrir e fechar várias vezes. Vai acontecer duas coisas. Ou isso aqui, ó, ele fecha, em duas etapas, ó, ele fecha e dá uma derrapada. Se acontecer isso, você reaquece e refaz o registro. Osmar, quantas vezes eu posso refazer esse registro? 1000 vezes, porque esse material não tem problema. Você reaquece, se o paciente fechar e dar uma torcida, uma derrapada, você errou o registro. Agora, se você fizer a técnica de House e ele sempre abrir e fechar no mesmo lugar, sem derrapar, esse primeiro registro ele está aprovado. Quando isso está aprovado, ele passa a ser uma guia para os registros posteriores. Então, eu trabalho, não é com água quente, tá, pessoal? Essa é a Godibar, é a Godiva de alta temperatura de plastificação. Eu trabalho ela no calor seco. Aí eu vou lá para a boca e o paciente fecha e ele faz um registro diretamente no rebordo. Dá para fazer numa etapa só, nesse caso eu fiz em duas,
depende um pouco da abertura da boca do paciente, da dimensão vertical que você está trabalhando, enfim. Aí eu fiz de novo e fiz esse registro, só o que acontece, pessoal? Quando você faz esse registro aqui, esse material está meio molinho, quando registra aqui o antagonista, mas não tem muito grau de precisão. Então eu pego a Godiva verde da Care, que é a de baixa temperatura de plastificação, aqueço e faço um refino dessa mordida. Agora olha que interessante, pessoal. Agora que coisa incrível, né? Como a odontologia é maravilhosa e como o que está escrito ali no meu quadro que eu apresentei para os meus alunos do Clonagem 13, no primeiro dia da nossa turma, está escrito assim: sede, só os sedentos, entre parênteses, de saber, triunfarão. E quando eu falo em triunfar, eu não falo em triunfar financeiramente. Vai ser uma consequência sim, mas eu falo em triunfar emocionalmente, triunfar cientificamente. Queridos alunos do Clonagem, que nós estamos aí a todo vapor, queridos alunos das 12 turmas anteriores, que nós estamos aí com 1000 alunos pelo mundo inteiro, coisa linda, Reino Unido, Portugal, França, vários países da América do Sul, nosso incrível Brasil, todos os estados do Brasil. No momento que a gente dá um caminho desde o aluno recém-formado até o mais experiente, os nossos maiores depoimentos dos alunos são aqueles formados há mais de 40 anos. Eles falam, nossa, preencheu os espaços que faltavam, porque não adianta, você vai lá, ler o livro do Peter Dawson, você não vai ter bons resultados em prótese se você registrar em cera. Porque a cera não é um material de registro, desculpa aqueles que estão ouvindo e chocados com isso. Tomás Gomes e eu, apenas por 16 anos, estudamos uma técnica para chegar até aqui. Então agora vocês imaginem, vou fazer o preparo do molde funcional com ser utilidade, como eu ensino os alunos. Vou verter um gesso zero stone sem expansão, tipo 4, manipulado e pesado, pó e líquido perfeito, para não ter expansão. Mas eu sei que a resina contrai um pouquinho. Mas não dá machucado quando você tem um registro perfeito, estável, e de repente, quando eu tiro isso da boca e pego o modelo antes do paciente sair da cadeira, eu faço mais uma conferência. Olha só, pessoal, aqui não dá para conferir nada, aqui dá para conferir tudo. Sabe o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó, pessoal. De repente, ó, vou fazer um barulhinho. Dá um barulhinho. Tem um barulhinho. Tem um barulhinho? Esse registro tá ok, pessoal? Então você pode ter alguma coisinha que nós conhecemos como cagagésimo de milímetro, onde nós temos uma bolinha. Uma bolinha. O cagagésimo. Então, olha só que coisa incrível. Registros rígidos, pessoal, eles permitem até você conferir a fidelidade do modelo antagonista. Se teve uma alteração, por que você vai tocar o barco se você tem um problema? E depois que eu montei no articulador, pessoal, abrindo e fechando o articulador, eu vou conferir de novo o quê? A montagem no articulador, se o gesso que eu usei nesse articulador teve algum tipo de comprometimento nessa posição sagrada. Tá vendo? Ó? Eu deixei propositadamente umas bolinhas aqui, eu tive que fazer uns procedimentos ali. O paciente vai perder um dente aqui, mas só essas bolinhas que às vezes acontecem, pessoal, elas interferem ali no registro. Então, ali mesmo, antes do paciente sair, eu preciso saber se esse modelo antagonista, ele está aprovado também, se não teve alteração. E aí eu coloco o paciente na cadeira e eu percebo, pessoal, uma estabilidade. Não existe báscula. Não existe báscula. Isso significa que este modelo instável, que é um classe 1 de Kennedy, ou seja, ele é instável para montagem no articulador, sem fazer base de prova,
que a base de prova, como eu disse para vocês, sempre estará desadaptada pela contração da resina e pelo acréscimo de cera nas áreas retentivas. Sobre ser um registro de cera que também, como eu falei para vocês, é instável. Eu vou montar num modelo sem expansão, um outro modelo aqui sem expansão, uma pasta de oxirrogenol rígida, que não se deforma, tem uma alta estabilidade dimensional, num registro rígido, refinado, e de repente, tudo isso vai para o articulador, quando volta para a boca, tudo se oclui. Não adianta você usar arco facial, não adianta você estudar o livro inteiro do Peter Thomas se você não fizer um registro de mordida altamente estável. E esse registro, pessoal, é o que é uma das coisas que faz com que nós tenhamos prazer em fazer prótese. Porque eu adoro fazer prótese, pessoal. Mas eu odeio refazer prótese. Eu não gosto de refazer, eu gosto de fazer. Então, eu sei que lá do céu, Tomás Gomes está me ouvindo. Agora, no primeiro dia do congresso do CIOSP, estarei junto com Tomás Gomes online espiritualmente, e eu aqui na Terra, estaremos lançando a terceira edição do nosso livro Clonagem Terapêutica. A clonagem terapêutica, pessoal, ela começou assim, ó. E aí o pessoal que reclama do governo, né? O pessoal briga, eu e Tomás Gomes, nós não pegamos R$1 do governo. Sabe o que nós fizemos? Resolvemos sentar e estudar. E esse foi o primeiro livro, esgotado. O segundo livro, maior, mais grosso, onde Tomás Gomes e eu acrescentamos cada vez mais coisas que a gente foi vendo o que dava certo e o que dava errado. E agora, no primeiro dia do congresso, a nossa terceira edição, não sei ainda o valor, viu, do livro, eu não sei porque tá na gráfica e nós vamos conseguir que ele fique pronto no talo, uns dias antes do congresso, então, mas daqui a pouco eu ponho a capa e tá show. Daqui para cá e daqui o novo, 151 páginas a mais que esse, onde eu escrevi um capítulo que eu fiquei extremamente apaixonado sobre os fenômenos físicos que faz com que uma prótese total pare na boca. Adesão, coesão, tensão superficial, pressão atmosférica. O que acontece com a resina? Embebição, adsorção, sorção. São termos físicos incríveis que faz todo sentido para quem não tem adesivo e para quem não tem parafuso, só tem a mucosa e os fenômenos físicos. Tânia Lacerda, minha querida amiga e parceira, que vive puxando a minha orelha, fez capítulos maravilhosos, atualizou toda a biossegurança do consultório, né? Porque a pandemia fez com que os protocolos fossem todos para água abaixo, repaginou todo o livro de visagismo, né? Colocou um capítulo incrível que é o clone estético, onde você pode clonar a prótese nova do paciente de várias maneiras, com resina quimicamente, com resina termo, com reforço, ou você pode clonar a prótese e reconstruir a prótese, o clone estético, e deixar a prótese do paciente de lado. E eu falo isso para os meus alunos quando eles têm insegurança de fazer as terapias prévias, que são a alma da nossa técnica. A alma da nossa técnica é curar as doenças antes de fazer a prótese nova. Terapêutica significa tratar das doenças. Para nós, né, Taninha? Não tem sentido tentar fazer uma prótese nova se a DVO está baixa, porque o músculo está doente, né? O músculo está doente, está tudo doente. Não está assim, ó, não está funcionando assim que nem essa cabeça maravilhosa da Maef, ó. Então, nós recuperamos a retenção, a estabilidade, desinflamamos os tecidos, recuperamos a DVO, muitas vezes a estética, reposicionamos a mandíbula no sentido horizontal antes de fazer as próteses novas. Porque quando eu tirei esse registro, esse paciente já estava tratado. Ele não estava mais mordendo assim, ó, há 10 anos, ele estava mordendo assim, numa dimensão
vertical já funcional testada, e a mandíbula, para onde ela vai no sentido horizontal? Para o centro, para onde ela gosta de ir, que é a casinha dela. Então, Tânia colocou esse capítulo a mais. Eu coloquei um capítulo a mais muito importante, que é justamente isso. Não tinha prótese unimaxilar. Inclusive isso que eu estou mostrando para vocês, que é o nosso dia a dia, até mais do que a bimaxilar ou prótese dupla. Então, com muita felicidade, um pouco antes do Tomás falecer, eu falei, Tomás, tem muita coisa nova. Ele falou, manda bala. Aí eu liguei lá para a editora Gen e falei, puxa, terceira edição. Ela falou, Osmar, acho que toda essa coisa da pandemia, né? E aí a Napoleão Quintessense falou, eu quero. Me trataram muito bem, mexeram em todas as fotos, ficou incrível. Fiz um adendo especial no capítulo de anatomia, onde eu correlaciono a prótese e músculos, pintamos os músculos de uma maneira que não existe muito isso, né? Você vê ali os livros falando de anatomia de um lado, prótese do outro, a gente tentou linkar isso para ajudar na delimitação da área basal. E recebi essa notícia essa semana, que aumentou 151 páginas, e quando eu falei para o Tomás, vamos lá, infelizmente ele resolveu tirar um descanso lá no céu. Mas esse compromisso ficou, né? Eu não poderia deixar de entregar, né, toda essa informação, mas não só porque é uma coisa inédita, não, é uma coisa que funciona, testada e aprovada, e atrás de todos esses materiais rígidos, a lisanda, o registro, o gesso, a resina, existe uma coisa fofinha chamada pessoa. Nós estamos falando de coisas inanimadas, todo esse conjunto, essa tecnologia para chegar na boca e ocluir perfeitamente. Mas para quem? Né, Tânia? Para quem? Para esta pessoa de carne, osso, sangue, alma. Então, esse compromisso com o Tomás, eu não ia te deixar na mão. Mesmo que eu for hoje embora daqui desse plano e encontrar com você, já está na gráfica. Não tem mais volta. A flecha lançada e a palavra falada, como diria o filósofo, não tem mais volta. E o livro está aí, porque nós em breve, isso que a gente é fofinho, essa coisinha que fala, essa coisinha que deglute, que ama, vai embora, né? E aí, quando for embora, isso aqui vale, pessoal. Isso aqui é um tijolinho dessa obra, que é a pesquisa, a ciência, em prol da diminuição do sofrimento humano através do estudo da saúde. Ainda não está à venda no primeiro dia do congresso, quarta-feira, se não me engano é dia 29, às 16h30, estarei no stand da Napoleão Quintessense. Eu, Tomás Gomes aqui me iluminando, estarei com uma áurea aqui, rosa médio, rosa roxo, rosa preta, aquelas cores me iluminando de Tomás Gomes. Esse homem incansável que eu conheci. E como eu sempre digo, nenhum homem é uma ilha, nenhum homem. Nós juntos somos muito mais fortes. Eu e Tomás éramos muito mais que dois. Eu, Tomás e Tânia somos o potencial, vai para 1000. E a gente precisa se associar a esses tipos de pessoas que amam a prótese, que amam o ser humano. Ademir, depois que fiz o clonagem, nunca mais deu repetição. Ademir, muito obrigado. E a gente sempre fala para os alunos, né? Nós não estamos vendendo um curso. Nós estamos ensinando uma filosofia. Porque de nada ia adiantar eu vender um curso, 2 mil, e aí? Né? Que você usou, né, Ademir, nesse curso. Mas o Ademir sabe, eu poderia ter feito nesse curso várias vendas. Podia vender ajuste oclusal, moldagem anatômica, moldagem funcional, montagem no articulador, todo mundo quer saber. Não, nós precisamos fazer uma série de protocolos, um fluxo
do começo, meio e fim, né, Ademir? Para que você consiga ter os resultados. E aí não adianta falar, legal, vou fazer esse registro com o Godiva, achei legal essa dica. Não é um curso de dicas, é um curso de uma filosofia. E para você ter esse resultado, você precisa mudar algumas vezes a técnica e algumas vezes os materiais. E é isso que eu quis mostrar para vocês, né? Existe sim a possibilidade de você trabalhar com previsibilidade no momento que você procura, detecta o problema, corrige o erro e altera os seus protocolos. Então, todos estão convidados para entrar nesse mundo fantástico de uma técnica que ela foi testada e aprovada, não só por mim, pelo Tomás, pelos alunos, mas pelos pacientes. Os pacientes que estão mais confortáveis, que estão com mais segurança, que estão com menos dor, que estão com mais alegria. E se eles estão alegres, eu também fico alegre. Eu sempre digo para os meus alunos, né, ensinar é uma grande bênção, muito, muito especial, porque eu posso fazer o bem para alguns pacientes, eles saírem encantados com o meu trabalho. Mas quando você ensina, toda essa energia de todos esses pacientes que estão mais felizes, dos nossos alunos, um pouquinho chega até a minha pessoa e aí o meu coração se enche de alegria. Forte abraço, fiquem com Deus. Pessoal, muito obrigado. Meus alunos aí do Clonagem que vem me acompanhando, tamo junto. Ainda tem alguns modos a serem liberados, mas é tão gostoso quando a gente percebe que nós melhoramos. Nem que seja um pouquinho. Fica com Deus. Forte abraço. Tchau, pessoal. Forte abraço. Que Deus nos proteja. Show pandemia!